Olá, irmãos, boa noite a todos, a graça e a paz do Senhor seja sobre nós, amém? Vamos abrir a nossa Bíblia no Salmo 139, dar continuidade nas nossas exposições desse Salmo. Salmo esse que iniciamos na última semana e daremos continuidade a ele nos domingos seguintes. É um salmo bastante conhecido, o Salmo 139, no que tange a onisciência, onipresença de Deus. É um salmo que é muito utilizado por nós cristãos para deixar muito claro que nós somos contra o aborto, que somos a favor da vida, especialmente pois o salmo de número 139, no verso 16, que será tema da nossa exposição no próximo domingo, ele fala que o Senhor nos viu a substância ainda informe. Quando a gente estava ainda informe, né, bem pequenininho, o Senhor nos viu, isto é, Ele já nos enxergava como vida, de modo que nós não podemos menosprezar a vida, seja em que instância for, em que estado ela se encontre. Por isso que nós somos, com esse salmo, a favor da vida contra o aborto. Eu dei por tema, não sei se por falta de criatividade ou por não encontrar algo melhor, mas eu entendo que esse tema pode perpassar algumas exposições nossas. Fiz dele semana passada, faço dele uma vez mais o tema do nosso sermão de hoje, que é baseado no verso número 5, quando o salmista fala que tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. Ele extrapola todo o meu entendimento, mas não só entendimento, isso extrapola a maneira como eu também posso conhecer e expor. Eu sou um ser limitado. Basicamente o salmista estava dizendo isso. É maravilhoso demais, Senhor. E hoje a gente vai do verso 7 ao verso 12, pensando ainda nessa temática, sobre o que maravilhou o salmista aqui, a ponto dele dizer o que disse. E aí eu convido você a nós meditarmos nessa passagem. Eu farei, todo domingo vou fazer isso. A gente faz a exposição, mas no domingo seguinte a gente vem e lê ele de novo. Então venha comigo para o verso 1, a gente para no verso 12, semana que vem vamos do verso 13, acho que até 17, a gente vem e lê o verso 1, que o Salmo 139 fique muito bem guardado na nossa mente e no nosso coração. Diz assim, Salmo 139, verso de número 1. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar. E conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua e Tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Está aí o tema agora dos nossos sermões. Verso 6, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a Tua mão e a Tua destra me susterá. Se eu digo as trevas, com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Baixe sua cabeça e peça ao Senhor junto comigo para que fale ao seu coração, para que deixe aquilo que já é claro por uma simples leitura que se torne ainda mais explícito e compreensível para cada um de nós, a fim de que quando sairmos daqui, saiamos totalmente edificados, abençoados por Ele. Bendito Deus, estamos aqui por um chamado Teu. O Senhor nos convoca nesse dia especial a cultuar o Teu santo e bendito nome. Mas para além disso, de um chamado e um atender a esse chamado Teu, eu quero entender isso, que estamos aqui por amor ao Senhor. Estamos aqui por amar-te,
por entender que é um grande prazer, deleite da alma, inigualável, quando nós nos deparamos no ato cultico ao Senhor. Por isso é chamado de solene, sagrado. E isso se reveste de singularidade desde o momento em que nós iniciamos. Quando nós oramos ao Senhor, quando nós ofertamos ao Senhor, quando nós oramos em gratidão ao Senhor, oramos confessando os nossos pecados, nós fizemos momentos aqui de oração pelas nossas crianças, pelas nossas famílias, enfim, nós devemos fazer todos, ou devemos participar de todos esses momentos com igual temor, tremor, porque esse momento ele se reveste de sacralidade. Mas o momento da exposição da Tua Palavra é um momento ainda ímpar, dentro de tão singular momento que aqui estamos inseridos. O momento da Tua Palavra, quando somos fiéis ao que ela diz, a Tua boca está falando claramente aos nossos corações. Por isso que isso é muito especial, uma vez que se tivéssemos diante de alguma autoridade, seja ela qual for, alguma pessoa super conhecida que estivéssemos aqui presente, nós tínhamos muito cuidado, muito zelo, muito tato para saber lidar da melhor maneira com respeito àquela pessoa que lá se encontra. Eu queria que o Senhor pudesse cada vez mais nos dar essa percepção de que quando o Senhor está falando, a atitude mais coerente de nossa parte é escutar com muito temor aquilo que falas. Porque no fim da história, é tudo para convergir para a Tua glória, bem como para o benefício de cada alma que adentrou por essas portas. A Tua glória tem a ver com a nossa alegria, a Tua glória tem a ver com o nosso bem-estar, a Tua glória não é dissociada do bem da nossa vida. Portanto, que esse momento, uma vez mais, possamos desfrutar da maneira devida. Aplica a Tua palavra em nós, Senhor. Mais uma vez te rogamos, aplica a Tua palavra nos nossos corações. Dá-nos a atenção necessária para a assimilação plena do conteúdo. E que possamos ser fiéis ao que o Senhor aqui nos revelou, por meio da Tua palavra. Te oramos com muita humildade e rogando a Tua misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, eu penso que do que nós já tratamos desde o versículo número 1, até agora, verso número 12, que haveremos de pensar. Certa vez eu tinha lido algo do Isaac Newton, lembra do Isaac Newton, famoso matemático, físico, astrônomo, inclusive teólogo inglês do século XVII. Ele disse uma coisa muito interessante que, Hugo, eu acho que tem muito a ver com o que a gente tem pensado. Ele disse assim, ele disse isso: a maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. Isso fica sendo a minha última e mais elevada descoberta. Isso da boca do Francisco, que mora em Campina Grande e num qualquer bairro, talvez não se reveste de singularidade. Mas é Isaac Newton falando. Famosíssimo homem, respeitado desde o tempo que a gente estuda lá na escola. A maravilhosa disposição e harmonia do universo só pode ter tido origem segundo o plano de um ser que tudo sabe e tudo pode. E isso fica sendo a última ou a minha última e mais elevada descoberta. Meus irmãos, do verso 1 a 4 nós vimos que o que maravilhou o salmista foi exatamente o conhecimento de Deus. Perpassamos o verso número 1 a 4 pensando exatamente nisso. Eu acho que o que Newton falou tem muito a ver com o que aqui o salmista disse: tu me sondas e me conheces. Sabe, quando me assento, quando me levanto, de longe penetras os meus pensamentos, esquadrinhas o meu andar. Esquadrinhar tem essa ideia, lembra? Não só apenas de saber, mas de discernir aquilo que está sendo pensado, dito. Quando chegamos no verso número 5, Raíssa, o salmista se maravilhou com
com a presença de Deus. Fato este que eu penso que ele também repete aqui logo adiante. Mas quando a gente chega no verso número 6, e quando ele diz assim, maravilhoso, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Ele está evidenciando a nossa pequenez, a nossa finitude, a nossa limitação diante de um ser ilimitado, infinito e estupendo, como ele acaba descrevendo. E aí, à luz disso, eu penso que o salmista começa, ou melhor, dá continuidade a esse maravilhar-se com aquilo que ele enxerga da parte de Deus. E por essa razão volto ao que penso ele ter dito no verso de número 5, que ele está maravilhado com a presença de Deus, e eu espero que isso também possa maravilhar-nos, e ao mesmo tempo introduzir temor e tremor no nosso coração, e você vai entender por que eu falo nesses termos. Convido você para o verso número 7, por favor, venha comigo para o verso número 7. Ele diz que está maravilhado, ou isso é maravilhoso demais para mim é a tua presença, Senhor. Verso 7. Então vamos lá, verso 7 ele diz, para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Você percebeu que nós temos perguntas retóricas aqui. Perguntas retóricas são perguntas que nós fazemos, levantamos e que já sabemos a resposta para cada uma delas. Portanto, as perguntas retóricas que nós temos aqui no versículo número 7, ela introduz várias possibilidades sobre para onde o salmista ou qualquer outra pessoa poderia ir a fim de escapar de Deus. E a questão, como em Jeremias aparece também, é muito parecido o texto lá de Jeremias. Veja, Jeremias diz assim, capítulo 23, verso 24. Ocultar-se-ia alguém em esconderijos, de modo que eu não veja. Tem algum esconderijo que alguém pode se ocultar sem que eu não veja? Essa é a indagação aqui de Jeremias. Diz o Senhor, porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Por acaso eu não encho absolutamente todos os lugares desse vasto universo? Por acaso eu não preencho todos esses lugares? De modo que seria uma tolice alguém imaginar que há esconderijos para que possa ocultar-se da minha presença. Jeremias está dizendo, não tem o menor sentido você buscar esconderijo, afinal de contas, Deus preenche o vasto, ou Deus enche esse vasto universo. E é o Senhor que está dizendo, percebeu o que Jeremias diz? Diz o Senhor, as duas questões, as duas perguntas aqui, ele responde dizendo, diz o Senhor, diz o Senhor. A questão é que não há nenhum lugar para onde se possa fugir de Deus. Digamos que toda rota de fuga, não já escutou sobre isso? Dizem que bandidos têm muito isso, rota de fuga, ou pessoas que estão passando por alguns lugares, tem algumas estradas que são estradas para que você possa fugir de determinadas situações. Mas no que tange a essa realidade aqui, toda rota de fuga é inútil diante de Deus. E o salmista ficou profundamente admirado de encontrar Deus em todos os lugares por onde ele passa, não que ele desejasse se afastar de Deus, e esse é um ponto muito importante aqui se destacar. O salmista não está desejando se afastar de Deus ou evitá-lo, mas ele faz essa pergunta para deixar claro que ninguém consegue escapar à existência daquele que tudo vê. E aqui tem uma coisa muito interessante, e é por isso que às vezes a gente acaba caindo num pecado. Você sabe tanto quanto eu que Deus é Espírito. Por isso nós não o vemos, mas o fato de você não vê-lo não quer dizer que Ele não o vê. Ele nos vê. E nesse sentido, essa realidade de um Deus que é Espírito, que enche todo esse vasto universo, onde nós habitamos, no qual não há qualquer esconderijo que possa nos ocultar dele, me leva à primeira lição. Ao entendermos que isso faz do pecado, isso aqui, e eu queria que você compreendesse isso. Isso faz do pecado, ou deveria fazer do pecado, algo repulsivo para nós, enojador para cada um de nós. Porque, eu espero que você entenda isso com o que eu quero dizer. Quando um homem vai trair sua esposa, ou quando a gente enxerga por aí,
Quando o homem vai trair sua esposa, o que é que ele faz? Ele se esconde. Quando alguém vai assassinar outro, ele arma uma emboscada. Vimos até agora, um recente, ontem, tentativa de homicídio do presidente lá dos Estados Unidos. O cara ficou ali meio que tentando sem ser percebido, até que atirou e depois foi pego pelos snipers lá. Mas quando alguém deseja assassinar outro, ele arma uma emboscada. Quando um bandido vai roubar alguém ou uma loja, ele se esconde ao máximo, às vezes coloca até capuz. Quando as pessoas falam mal de outra, elas não costumam falar na frente da pessoa na qual eles estão falando mal. Quando você pega no flagra, já teve experiência de você estar sendo o tema da conversa? Todo mundo falando mal, de repente você escutou o seu nome, opa! Aí você ficou ali por trás e está escutando tudo. De repente você abre a porta aí, pega no flagra as pessoas falando lá de você. Chegou e pegou as pessoas falando mal. Como é que você se sente? A gente fica chateado, não é? Fica meio que triste com aquela situação. Você certamente, por exemplo, já viu a reação de pessoas que flagraram uma traição. Já viu? A gente já viu no Instagram, talvez até pessoalmente, já contemplamos alguém que deu de cara com o seu esposo, sua esposa lhe traindo. Você lembra qual foi a reação que aquela pessoa teve ao se deparar com a sua traição? Você lembra? É algo nojento, é algo asqueroso, é algo repulsivo, é algo enojador. Todo pecado que cometemos é diante da face de Deus. Digamos que é na cara dele. É um adultério que é pego no flagra. O pecado é você falar mal na cara daquele que está presente. Mas sabe o que é mais chocante, para além desse caráter triste, para não usar outra expressão? O que é mais chocante em você ter esse tipo de comportamento é que, voltando aos exemplos que eu utilizei, quando você, por exemplo, tem a entrevista de um assassino na televisão, e o repórter vai lá, o que aconteceu, por que você fez isso, o que lhe levou a assassinar sua esposa, o que lhe levou a assassinar tal pessoa, e simplesmente o indivíduo dá na telha e diz assim: eu matei e matei de novo, e mataria de novo. Choca a gente a frieza do não arrependimento, a ficha parece que não caiu. Choca a gente ele dizer que repetiria em uma nova oportunidade que tivesse com aquela pessoa. Choca a gente a indiferença daquele. É isso que choca no que tange aos nossos pecados contra Deus. Isso choca. Porque a gente peca sem vergonha. Porque a gente peca e não há mais constrangimento. Porque a gente peca e parece que às vezes não há arrependimento de nossa parte. Nós fizemos na cara dele, ele nos pegou no flagra e a frieza nos assusta. Daqui a pouco, o que é que acontece? A gente vai lá e faz de novo a mesma coisa, sem qualquer peso no coração, sem qualquer constrangimento, nem tampouco arrependimento. E observe como o autor, ele torna a questão aqui pessoal. Se não, veja, verso número 7. Ele diz assim, ele torna pessoal para si mesmo. Verso número 7, ele diz: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei? Para onde eu fugirei? Para onde eu me ausentarei? Seria bom se todos nós aplicássemos desta maneira a verdade aos nossos casos. Foi John Trapp, um teólogo do passado, que certa vez disse assim, ele disse: certamente não há onde se esconder da presença do Criador. Aqueles que tentam fazem apenas como o peixe que nada uma distância igual ao comprimento da linha, tendo um anzol na sua boca.
Meus irmãos, não se foge de Deus. E veja, quando ele usa a expressão do teu espírito, ele está dizendo do teu conhecimento e poder. Esse é o significado aqui do teu espírito, do teu conhecimento, Senhor, do teu poder. Mas para além disso, ele ainda diz, tua face. E tua face, obviamente, significa da tua presença. E sabe o que é impressionante? É que o impulso de fugir da face de Deus, isto é, da presença de Deus, é tão antigo quanto a queda. Lembra o que aconteceu? Adão peca, Eva peca, o que eles fazem? Fogem de Deus. Fogem de Deus? Alguém foge de Deus? Ninguém foge de Deus. Mas me permita uma outra forma de nós aprendermos sobre a presença de Deus. Isso, quem disse foi um teólogo do século 18, chamado John Mason, acho que é assim a pronúncia dele, ele era um pregador americano, e ele falava sobre presença de Deus, e acho que isso elucida algumas coisas que a gente tem meio dúvida, presta atenção. Esse teólogo disse assim, olha que coisa interessante, é uma outra forma de a gente entender essa questão da presença de Deus. Bom, não está indo aqui, acho que deu uma travadinha aí, mas me escute, abra os ouvidos aí bem e me escute. Diz assim, a presença da glória de Deus está no céu, embora vejamos aqui na terra, ou aqui, ela está bem expressa no céu. A gente vê a glória de Deus aqui na terra, mas ela está maior expressa no céu. A gente vê a glória de Deus na criação, em todas as coisas que Ele fez aqui nessa terra. Ele diz mais, ele diz assim, a presença do seu poder está na terra. Como? Pela sua criação. Fazer coisas como Ele fez é algo digno de alguém poderoso, como assim nos disse Isaac Newton naquela frase inicial. Mais adiante, ele diz assim, a presença da sua justiça está no inferno e a presença da sua graça com o seu povo. Como é que a gente vê a presença da graça de Deus no seu povo? Pela salvação dele para com o seu povo. No inferno, pelo juízo. A sua justiça nós vemos mais claramente no inferno. Por quê? Porque Deus está derramando do seu juízo lá. Aí ele diz, se ele nos negar a sua poderosa presença, nós nos tornamos nada. Se ele nos negar a sua graciosa presença, caímos em pecado. Se nos negar a sua misericordiosa presença, caímos no inferno. Entre linhas, o que ele está dizendo é, se Deus não tem misericórdia de mim e de você, nós já tínhamos caído em eu queria dizer um atolamento, um atoleiro de pecados. Se é que ainda estivéssemos aqui. É a presença misericordiosa de Deus que nos sustenta, que nos abençoa. Verso número 2, me acompanhe por favor, diz assim. Verso número 8, melhor dizendo. Vamos lá, verso 8. Está aí. Diz assim, se suba aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. O salmista se imagina aqui no mais elevado céu, ou no mais profundo abismo. A palavra abismo aqui é uma palavrinha hebraica chamada Sheol. Sheol, ela pode significar várias coisas, desde mundo inferior, chamado de mundo dos mortos, ou sepultura, ou inferno, ou cova, ou era comumente no Antigo Testamento a designação para morada dos mortos. Quando se falava de morada dos mortos, sepultura, cova, era exatamente essa palavrinha Sheol que era utilizada. Ou lugar de onde não há retorno, lugar onde os ímpios são enviados para castigo. Estes são todos os significados da palavra Sheol no Antigo Testamento. Então, pode ter um desses significados que falei, mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno. Logo, o que ele está dizendo é, no mais alto céu, no lugar mais elevado que exista, ou descendo às profundezas mais baixas que se possa imaginar, qual é a surpresa? Nenhuma! Porque em ambas tu ali estás. Duas regiões nós temos aqui explícitas. Uma, a da glória, a outra região, a das trevas, elas são colocadas aqui em contrastes, e em ambas o Senhor está presente, tanto lá em cima como lá embaixo. Por quê? Porque não há altitude acima de ti, e não há profundeza abaixo de ti.
a despeito de onde quer que eu vá, a tua presença me encontrará. Tem até uma canção, né? Por onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. É a mais pura verdade. Por onde quer que eu vá, Ele sempre está. Porque Jeremias já nos disse, tu enches as alturas dos céus. A extensão da terra tu também enches. E as profundezas do inferno tu também enches. Tu estás em todos os lugares, Deus. Agora presta atenção, é engraçado que até as forças, olha que coisa interessante, até as forças da natureza e os animais, eles trabalham em prol do Senhor. Lembra da história? Por isso que você viu aqui, ó, deu um spoiler, né? Dá um pulinho comigo lá em Jonas. Jonas é um daqueles livros que a gente vai ter só uma dificuldadezinha de achar, mas você acha, está aí no Antigo Testamento, é um daqueles profetas menores, então você vai aí sim achar o nosso querido Jonas. Veja, Jonas capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Vai lá, Jonas capítulo de número 1, versículo de número 1 em diante. Veja, Jonas tentou fazer o quê? Fugir do seu chamado. Veja, estou no verso 1, me acompanhe por favor. Veja o que diz, verso 1, está todo mundo lá? Vamos? Verso 1, olha o que diz. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Veja verso 3, Deus deu uma ordem a ele, você vai lá para Nínive, você tem que ir para lá, e você vai falar contra, vai clamar para eles. Verso número 3, Jonas se dispôs, mas para quê? O que é que tem na sua Bíblia aí? Mas para fugir. Jonas se dispôs para fugir, está aí se você está sem a Bíblia. Para fugir, Jonas se dispôs. Fugir de quê? Da presença do Senhor, e a gente já aprendeu que isso não dá certo, e que isso não é possível. Mas ele decidiu fugir da presença do Senhor e foi para um lugar chamado Tarsis. Continue no texto, ele diz, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Verso 4, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento e fez no mar uma grande tempestade e o navio estava a ponto de se despedaçar. Sabe por quê? Porque Deus domina a natureza. Tudo isso está acontecendo aqui com Jonas porque Deus governa a natureza e não apenas isso. Pule para o verso 7, olha o que diz o verso 7. Olha o que diz o verso 7. E diziam uns para os outros, a turma que estava no barco lá com Jonas, estava todo mundo agoniado naquela tempestade, um conversando com o outro, um falando para o outro o quê? O que o texto diz, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Tem alguma coisa, tem alguém que é por causa dessa coisa, ou por esse alguém que está vindo tanto mal sobre nós. A gente precisa lançar sorte aqui, para ver a quem a sorte cai, para resolver esse problema. Veja o que diz, continuando no verso número 7, e lançaram sortes, e a sorte caiu sobre quem? Engraçado, né? Que azar de Jonas! É porque Deus, que domina a natureza, Ele também domina o lançar de sortes. Ele tem controle sobre absolutamente tudo. E olha que interessante, os homens perguntam o que é que ele fez. O que é que você fez, meu filho, para estar trazendo tanto problema aqui para a gente? E ele responde, Jonas responde, presta atenção, eu estou no verso 9, olha o que diz o verso 9. Ele lhes respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram, que é isto que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor. Fugia. Ninguém foge. Mas ele fugia. Porque ele o havia declarado. Salte comigo para o verso 15. Verso 15. E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria.
Agora salte para o verso 17, e presta atenção nessa palavra. Verso 17, a gente já viu que ele governa a natureza, a tempestade, foi ele que foi lá. E aí, veja que nós vimos que até a sorte não cai por sorte sobre Jonas, cai por providência sobre Jonas, de um Deus que também governa o lançar de sortes. Mas presta atenção no verso 17, a primeira palavra na minha tradução tem assim, ó, deparou. Tem na sua assim? Qual é a tradução da sua? Minha deparou. Ou poderia ser traduzido assim, ó, designou. Falou, pode ser a tradução, preparou, encarregou, pode ser uma destas traduções aí. E o que ele está dizendo? Ele falou, ele designou, ele preparou, ele encarregou, ele quem? Continue no verso 17, o Senhor, um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Tanto que a tradução da NVI traduz assim, ó, o Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas. Por quê? Porque ele não domina sobre as nuvens com aguaceiro a ser derramado. Ele governa nos animais, inclusive debaixo das águas. Ele disse assim, eu não sei como é que foi, mas peixe tem um alimento que não vai ser alimento. Você vai se animar, depois vai desanimar, vai dar uma indigestão, mas você precisa fazer isso. E o peixe foi lá e engoliu Jonas. E antes que se levante algumas questões, disse: o senhor acredita mesmo nesse tipo de coisa? No Museu Britânico tem alguns grandes peixes. Um deles era bem conhecido como megalodon. Depois você pesquisa no Google e vê se não é possível alguém ser engolido por um megalodon. Mas preste atenção, que agora a coisa complicou, em todos os sentidos. Veja se você não concorda comigo. Jonas está mais do que bem escondido. Teria melhor lugar para ele se esconder? Jonas está muito bem escondido agora. Mas ele pode morrer. Está dentro do ventre do peixe. Mas ao mesmo tempo, complicou também para Deus. Ou não? Porque você tem noção da quantidade de peixes que existem no mundo? E não apenas isso, lembra de quando você perdeu, por exemplo, uma pulseira lá no veraneio, você comprou aquela pulseira, eu lembro que eu perdi uma, comprava aquela pulseirinha dourada que no meu tempo era moda, você botava assim, andava com ela, e de repente eu fui veranear, foi um dos primeiros dias na praia, e de repente Dona Adriana, não sei o que aconteceu, que pum, ela caiu. Cadê achar? Você lembra daquele dia que você perdeu a pulseira? Que você perdeu o brinco? Que você perdeu um relógio? Que você perdeu um óculos no mar? Você lembra quando isso aconteceu? Não foi fácil de achar? Não foi? Você só meteu a mão assim e disse, oh, achei. Não é bem simples de a gente achar. E é porque caiu, você viu onde caiu, o raio talvez não é tão grande para você achar, e de repente você passou 2 horas lá, pisando, para ver se encontrava volume e nada. Complicou para Deus, porque imagina um peixe que fica rodando o tempo todo, mas você lembra, a história não acaba aqui. Sigamos, Jonas faz algo na barriga do peixe. Presta atenção no tema que divide o capítulo 1 do capítulo 2 na sua Bíblia. Como é que diz? O temazinho em itálico que tem. O que é que diz? A oração de Jonas no ventre do peixe. E aí salte comigo para o capítulo 2, verso número 1, porque ele diz assim, ó: então Jonas do ventre do peixe orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Agora presta atenção na expressão que ele usa. Qual é a expressão aí logo em seguida? Ele diz do ventre do... Lembra que a gente viu essa expressão? Lá no Salmo. A gente viu essa expressão. Sheol, abismo. É a mesma palavra do Salmo. Isto é,
da região dos mortos, do lugar onde ele talvez nem acreditasse que teria mais vida. De lá ele grita, porque é o que o texto diz, continue no texto: gritei e tu me ouvistes a voz. Verso 3, pois me lançaste no profundo, expressões essas que nós vemos lá no Salmo, no coração dos mares. Veja o que ele diz: então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? Será que eu ainda vou ter essa oportunidade? Veja o que aconteceu. Verso 9, final do verso 9, finalzinho do verso 9, Jonas 2, versículo 9, finalzinho do verso 9, o que é que ele diz? Ao Senhor pertence a salvação. E verso 10, falou, pois, o Senhor ao peixe. Mas presta atenção um pouquinho nisso aqui. Imagine quantos peixes, imagine o tamanho do mar, mas o fato é que Deus falou ao peixe, aquele peixe específico que estava com algo estranho dentro da barriga dele. Foi a esse peixe específico, aquele peixe em que Jonas estava na barriga, escondido de todo olho, mas não dos olhos daquele a quem tudo vê, mas não dos olhos de Deus. E este vomitou a Jonas na terra, porque ele governa as forças da natureza, porque ele governa sorte, porque ele governa animais. Quando é para comer, se come, quando é para cuspir, cospe, porque todo mundo se sujeita àquele que de fato detém todo o controle do universo. Por quê? Porque não há altitude acima de ti, e não há profundeza abaixo de ti. A despeito de onde quer que eu vá, o Senhor sempre está. Diz que Platão dizia, o famoso filósofo grego, Platão dizia assim: você jamais será negligenciado pela divindade, ainda que seja pequeno a ponto de afundar nas profundezas da terra, ou eminente a ponto de voar para o céu, você nunca será negligenciado pela divindade. Avance comigo para o verso 9, aí você volta para o Salmo. Salmo de número 139, verso de número 9. Veja o que diz. Salmo 139, verso 9. Ele diz: se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares. Alguns teólogos dizem que essa expressão, asas da alvorada, confins dos mares, seria a ideia de ocidente ou oriente, ocidente, ocidente, oriente, leste ou oeste. Eu particularmente eu percebo que tem alguns detalhes aqui que podem abrilhantar ou que dão beleza à coisa. Preste bem atenção. Eles dizem que é de um extremo a outro tão somente o significado, mas apesar de poder ser, eu acho que tem alguns detalhes interessantes aqui. Asas da alvorada ou asas da alva, que talvez possa ser a sua tradução, é para mim, uma elegante metáfora que significa os raios do sol, chamados aqui de asas, raios do sol. Asas, raios do sol. É uma elegante metáfora. E por causa do seu movimento rápido dos raios do sol, é que ele chama aqui de asas. E porque o amanhecer vem, digamos, voando sobre essas asas do sol e vai trazendo a luz consigo. Por essa razão, penso que ele está falando aqui de asas. Então, em certo sentido, pelo bater dessas asas aqui, rompe rapidamente as trevas da manhã. Agora pense, o salmista pode estar dizendo exatamente o seguinte: se eu pudesse arrancar essas asas da manhã, os raios de sol que dissipa as trevas, se eu pudesse arrancá-las e
enxertá-las aqui nos meus próprios ombros, eu voaria para tão longe e tão rapidamente como as luzes fazem em um instante, para as partes mais distantes do mundo, onde as asas voam de maneira diariamente elas fazem isso, e eu pudesse encontrar mares, onde nenhum marinheiro atravessou um dia. Se eu pudesse fazer isso, o que é que pode acontecer? Será que eu me esconderia dele? Salte comigo para o verso 10. E eu percebo que é o segundo encanto do salmista. Ele já se encantou com a presença de Deus, mas agora ele se encanta com a mão de Deus. Verso número 10. Ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. O que ele está dizendo? Mesmo que eu pegue essas asas e enxerte aqui nos meus ombros e atravesse para o lugar mais longínquo, no mar que um marinheiro nunca colocou seus pés, jamais atravessou, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. O Senhor estará, em outras palavras, o salmista está dizendo assim, o Senhor estará nos guiando, nos protegendo, nos preservando, nos sustentando, mesmo quando estivermos ou quando estávamos fugindo da sua presença, fugindo dele. Ainda lá está me sustentando. E aqui eu queria entrar na minha segunda lição, porque certamente você faz parte dela. Você consegue lembrar quando se afastou de Deus ou estava longe de Deus? Você consegue lembrar quando você estava longe de Deus ou quando você se afastou do Senhor? Você consegue imaginar quantos livramentos Deus lhe deu? Você consegue lembrar deles na cabeça? Livramentos que Deus foi lhe dando ao longo do período em que você simplesmente se distanciou dele no que tange a relacionamento. Você consegue lembrar de quanta proteção você recebeu do céu? Você consegue lembrar de quanto foi sustentado por Ele? Como você foi preservado por Deus? Mesmo, entre aspas, longe, no sentido de estar distante de um relacionamento com Ele. Você consegue lembrar? Todavia, para aqueles que ignoram essa graça, desprezam essa misericórdia, esnobam da sua bondade e longanimidade, essa mesma mão que sustenta os filhos será contra os rebeldes para derrotá-los. E para onde quer que um pecador rebelde corra, a mão de Deus o encontrará, porque não há lugar em que Deus não esteja, antes mesmo de você chegar. Terceira e última coisa. Primeiro, eu estou maravilhado com a tua presença. Segundo, eu estou maravilhado com a tua mão, que me guia, que me protege, que me sustenta, que me preserva. Inclusive, quando eu fugia do Senhor, quando eu estava distante do Senhor, essa mão estava a me sustentar, a me preservar, a me guiar. Mas terceira e última coisa, ele está maravilhado demais pela luz do Senhor. Se não veja, verso número 11, a gente já caminha para os 2 versículos finais. Ele diz assim: se eu digo as trevas com efeito me encobrirão, e a luz ao redor de mim se fará noite. Se a altura, profundidade, leste, oeste, não permite que alguém escape de Deus. Qual é o próximo argumento do salmista aqui? Verso número 11. Talvez as trevas, a escuridão possa fornecer um esconderijo adequado para quem deseja se ocultar de Deus. E não é à toa que as mais repugnantes atrocidades da conduta humana sempre procuraram se encobrir com as roupas da escuridão. Sempre o ladrão, o assassino, o bandido, o homicida, o estuprador, se sentem a salvo na escuridão da noite, porque por isso que grandes atrocidades elas acontecem muitas vezes à noite, porque a escuridão acaba protegendo essas pessoas. Por quê? Porque nenhum olho humano pode examinar os atos que estão acontecendo. Contudo, embora as trevas dificultem a visão do homem,
Olhe para o verso 12. É que diz? É que diz: até as próprias trevas não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Ele está dizendo assim: embora as trevas dificultem a visão do homem, não o fazem com a tua, porque o Senhor não tem miopia, astigmatismo, nem tampouco qualquer outro problema de visão. Tu vês, tanto sem a luz, como com ela, uma vez que não dependes da luz para ver algo de maneira nítida. Porém, antes de a gente passear no verso 12, me permita só destacar algo ainda no verso 11. E volte comigo para o verso 11, pois ele diz assim: tem uma palavra aqui que, se a gente tiver certo, pode ser mais uma coisa interessante aqui, preste atenção. A palavra que eu digo é a expressão, melhor dizendo, me encobrirão, não tem? Se eu digo as trevas, com efeito, me encobrirão, a palavra me encobrirão, no sentido literal, no texto literal, a tradução literal seria me esmagarão. Pelo que temos aqui, então, o que alguns comentaristas chamam de as trevas opressivas. E se são trevas opressivas aqui, os teólogos dizem que essas poderiam ser as trevas que se referem à nossa morte, que são as trevas mais opressivas. Na mente da maioria dos homens, essa é a pior das opressões, a maior opressão de todas, a saber, as trevas da morte, as trevas que nos esmagam. Se isso está correto, olha que coisa interessante, se isso está correto, então Deus encontra-se perto de um homem na sua hora mais opressiva, na sua hora mais dura, na sua hora de maior medo, a saber, a hora da morte. É uma excelente ideia essa daqui, embora a gente não tenha certeza se esse é o entendimento, mas na prática de fato é. Lembra do famosíssimo Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra, as trevas mais opressivas, ainda que eu passe por elas, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque a tua presença está lá também. Porque tu estás comigo. Porque tu estás comigo. Verso de número 12, vai lá comigo. Ele diz, até as trevas, ou melhor, até as próprias trevas, não te serão escuras. As trevas e a luz são a mesma coisa. Deus não é homem, ou Deus não é um homem comum, de quem alguém possa se esconder no escuro. Trevas é apenas uma outra forma de Deus chamar dia. Dia. Trevas é apenas uma outra forma de Deus chamar claridade. Claro. Nítido. É só uma outra forma de Deus chamar assim. Dia e noite são iguais para Ele. Porque não há elemento ou espaço nesse vasto universo que seja trevas para Deus. Sabe por quê? Porque Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo. Ele é a luz do mundo inteiro. Não há trevas diante dele. O salmista tem essa forte percepção da presença de Deus em todos os lugares. Percebeu? Forte percepção de que Deus está em todos os lugares. E o que é que fica implícito aqui? Uma coisa que eu espero que isso impulsione você. O que fica implícito aqui então, é que Deus deseja que a nossa vida, que a vida seja vivida à luz dessa consciência. De que Ele está onde quer que eu esteja. Permita-me concluir dizendo duas coisas. Eu quero me dirigir tão somente a dois grupos nessa noite. O primeiro são aqueles que são tidos como filhos de Deus.
aqueles que já confessaram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas, e a vida deixa clara essa verdade, que já foram alcançadas por Cristo, porque elas frutificam, como nós aprendemos nesse fim de semana com as nossas crianças, ou pelo menos ensinamos para elas com o departamento infantil. Eu queria me dirigir para você que já conhece Cristo, que já foi alcançado por Cristo, que já houve conversão na sua vida, que você agora vive para amá-lo e vive para Ele nessa percepção, pelo menos espero que assim seja. A você eu me dirijo. Eu espero que você tenha percebido ou que juntos tenhamos visto a tonelada de bondade, graça e misericórdia de Deus aqui nessa passagem. Sabe por quê? Porque quando eu olho para o verso número 7, por exemplo, e vejo a minha vida, quando eu estava ausente do Senhor, quando eu estava fugindo muitas vezes do Senhor, quando eu lembro que eu estava sem querer nada com o meu Senhor, o que é que eu vejo? Eu vejo que Ele estava lá comigo. Eu vejo que lá Ele estava. Quando eu olho para o verso número 8, conforme nós vimos nessa noite, eu vejo que Ele estava nos momentos mais altos, subia aos céus. Ele estava lá nos momentos mais altos da minha vida, nos momentos de maior alegria, no clímax da minha carreira profissional. Ele estava lá nos momentos mais altos da minha vida. Ele estava lá. Mas eu também vejo, olhando para o verso número 7, melhor 8, que Ele também estava no fundo do poço quando eu estava. Que Ele estava nos abismos que eu me encontrei. Que Ele estava nos momentos mais difíceis da minha vida. Que Ele estava nas trevas, como diz o versículo número 11. Que Ele estava nos momentos de maior opressão, como diz o verso número 11. Que Ele estava quando eu estive no vale da sombra da morte, porque você sabe muito bem que você lá já esteve. Deus estava lá. E me permita dizer, eu não vi meramente uma luz no fim do túnel. Eu vi a luz do mundo. E isso me libertou. Eu vi Jesus. Ele me encontrou. Ele me iluminou. E hoje eu estou aqui. Ele estava lá. Ele estava lá também. E eu vejo tudo isso à luz do verso de número 10. E o verso número 10 deixa muito claro que a tua mão estava sobre mim. Você consegue enxergar todas essas coisas quando você olha para a sua história, para a sua vida, para a sua trajetória, para tudo que você percorreu até o dia de hoje, ao longo de sua vida. Você consegue enxergar tanta bondade, tanta graça, tanta misericórdia de Deus. E sabe qual é a boa notícia para aqueles que são realmente filhos de Deus, que foram alcançados por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador? Sabe qual é a grande notícia? Ainda, já não bastasse as que já dissemos aqui, é que esta mesma mão e esta mesma presença continuará até o fim da nossa vida. Ela não veio até aqui e disse assim, agora é com você. Não, Ele veio até aqui e prometeu ir conosco até o fim da nossa história. Até o último dia, até o último suspiro, até o último momento. Nas trevas mais opressas ou opressivas que passaremos, nesse momento Ele também se encontra. Essa é a promessa para os seus filhos. E não poderíamos dizer outra coisa, senão assim, isso é maravilhoso demais para mim, Senhor. Ou não é? É maravilhoso demais. Meu barco não está à deriva. Meu barco tem um comandante. E este se chama Jesus Cristo. Não apenas meu Salvador, mas meu Senhor. Que domina sobre as forças da natureza. Que domina sobre o lançar de sortes, que domina sobre os animais, que domina a minha vida, e que cuida de mim. Essa é a boa notícia. Cuidará até o fim. Essa é a boa notícia. Mas olhe também para os versículos 7 a 12. E veja também a
contínua e ininterrupta presença de Deus com você. O que os antigos chamavam de corandel, que é diante da face de Deus. E o que é que eu quero dizer com isso? Nunca esqueça que Deus está presente aqui. Nunca esqueça que ao sair, Deus está presente. Nunca esqueça que ao chegar em casa, Deus está presente. Não se esqueça que amanhã, na segunda-feira, quando você acordar e for para o trabalho, e for para a faculdade, e for para os seus estudos, ou ficar em casa, não esqueça, Deus também está presente. Deus está presente. Deus está presente. Deus está presente. Mas eu quero que você lembre isso, a fim de que lhe leve a uma vida mais santa. Porque ao escutarmos que Deus está presente, entra um consolo no nosso coração, no sentido de Deus está presente e me dará força, Deus está presente e me assiste, Deus está presente mas escute, Deus está presente contemplando os nossos atos. Torne o pecado enojador. Torne o pecado na sua vida algo repugnante, porque ao cometê-lo, você é pego no flagra em cada um deles. Que a presença de Deus lhe leve, Dani, a uma vida mais santa, a uma vida mais piedosa, a uma vida de eu não posso fazer isso. E a gente vive uma vida mais santa e mais piedosa quando a gente lembra sempre que a presença se faz presente em todos os instantes, a presença gloriosa do meu Rei. Mas agora eu quero me dirigir ao segundo grupo de pessoas que certamente estão aqui. Aquelas que nunca entregaram a sua vida a Cristo, que não nasceram de novo e a sua vida externa exatamente isso. Eu queria lhe lembrar de um texto que é muito famoso e muito lembrado na Escritura. Hebreus capítulo 4, verso 13 diz assim, e não há criatura que não seja, os mesmos termos do Salmo 139, não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Logo, pare hoje de fugir do Senhor, porque naquele dia será o mais profundo abismo, aquele dia será as trevas mais opressivas, como disse o verso número 11, a mão que um dia sustentava, como nos disse o verso de número 10, será a mão, ou era a mão da misericórdia, e por essa razão nos sustentava, essa mão se transformará na mão da justiça, portanto, corra para a luz. Corra para Cristo, corra para o nosso Senhor e Salvador. J.C. Riley, um homem que nosso irmão Glauber gosta muito, e a gente já trocou até umas figurinhas pensando nesse sentido. J.C. Riley foi um teólogo anglicano do século XIX, ele diz uma coisa fantástica. Veja, ele disse assim, no dia em que veio o dilúvio sobre a terra, havia apenas um lugar seguro, a Arca de Noé. Todos os outros lugares ou dependência, montanhas, torres, árvores, jangadas, barcos, eram inúteis. Da mesma forma, há apenas um esconderijo para onde o pecador que deseja escapar da fúria de Deus deve ir. A arca é Cristo. Logo, o que eu quero que você entenda é que um dia você vai ter que acertar as contas. Qual é a mensagem do Evangelho? É que Deus aceita que alguém acerte por nós. Só que esse alguém que acerte as contas por nós precisa ser perfeito. E não tem ninguém perfeito no nosso meio. Só um foi perfeito. Só Jesus foi perfeito. E quando eu confio em Jesus, deposito a minha fé nele, ele se torna o meu substituto. Ele acertou as contas no meu lugar. E agora sim eu posso dizer, sou salvo, perdoado, minha dívida foi paga, meus pecados foram perdoados. Talvez você chegou aqui nessa noite sem enxergar que anda em trevas. Talvez você ainda não percebeu que anda em trevas.
Porque um homem que anda na escuridão, ele não consegue enxergar a sujeira do seu próprio corpo, nem tampouco das suas roupas. Porém, à medida que o sol nasce, ou quando a gente acende a luz, quando a luz aparece, mais luz aparece, mais luz aparece, aí o indivíduo pode enxergar mais claramente a sujeira em que ele está inserido. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você não se enxerga andando em trevas, é porque muito provavelmente você está distante da luz chamada Jesus Cristo. Se aproxime da luz do mundo, a saber, Jesus, e você perceberá toda a sujeira. E não apenas isso, você com humildade e arrependimento terá as vestes lavadas. E como a gente canta nessa área em ceia, a gente canta assim: alvo mais que a neve. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Mais do que isso, ou para além disso, você terá a luz do mundo lhe guiando nesse mundo de trevas. A partir de então, qualquer escuridão em sua vida, seja ela qual for, tem a promessa da iluminação. Porque tu, ó luz do mundo, estarás sempre comigo. E isso também, para o salmista, é maravilhoso demais para ele. Porque ele está dizendo claramente que apesar dele, e a gente pode dizer claramente também, apesar de mim, apesar de quem eu sou, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso é maravilhoso demais para mim, porque mais do que ninguém, Ele me conhece, por dentro e por fora, com a roupa certa ou ao avesso, Ele me conhece. Ele sabe o que eu faço, por onde eu ando. E mesmo assim, Bruno Balu, Ele resolveu me amar e salvar. Isto é maravilhoso demais para mim. Baixa a cabeça.